Dizem que os celtas acreditavam que o universo não era um lugar silencioso, mas uma melodia eterna, tocada por forças que existiam antes dos deuses. No meio disso, surgia uma figura temida e reverenciada, o bardo, para muitos um simples músico, para os iniciados um oráculo, mensageiro entre mundos, um guardião de segredos que não podiam ser escritos, apenas cantados. Hoje vamos desenterrar as profecias esquecidas desses bardos, poemas que, quando revisitados, parecem descrever eventos que só aconteceriam séculos depois. A formação de um bardo não era rápida. Demorava entre 12 e 20 anos. E não era só aprender a tocar um instrumento. Era um mergulho profundo em astronomia, história oral, simbologia e a leitura dos ciclos sazonais. Eles precisavam memorizar rituais, códigos de repetição e formas poéticas ocultas. Cada verso era como um baú com um significado visível para todos. E outro, escondido, destinado apenas aos que possuíam a chave. A tradição dizia: aquele que canta o tempo o molda. E para os celtas, o tempo não era uma linha reta como imaginamos hoje. Era um círculo, e quem entendesse os padrões do círculo poderia prever onde ele tocaria novamente no futuro. Em antigos manuscritos medievais, encontramos as chamadas tríades celtas. Elas eram organizadas em grupos de 3, o número mais sagrado para os druidas. Uma delas em particular é perturbadora. Ela diz: 3 tempestades virão ao mundo, a de fumaça e a silenciosa, que cresce sem corpo. Historiadores modernos tentam simplificar isso, dizendo que são apenas metáforas sobre a natureza. Mas os estudiosos da simbologia celta veem algo muito mais profundo. A tempestade de ferro poderia ser as batalhas industriais, as guerras mundiais com suas armas metálicas. A tempestade de fumaça, a poluição, a industrialização, as cidades engolidas por uma névoa tóxica. E a tempestade silenciosa, a tecnologia, a informação invisível, as redes de comunicação, a inteligência artificial. O mais estranho é que essas tríades foram escritas séculos antes de qualquer uma dessas coisas existir, sequer como um conceito. Seria apenas uma coincidência? Ou alguém sabia para onde o círculo do tempo estava girando? Entre todos os bardos, um nome ecoa através dos séculos: Taliesin. Ele era uma figura lendária, que afirmava ter vivido centenas de formas, como se sua consciência já tivesse atravessado eras inteiras. Em um de seus versos mais enigmáticos, Taliesin escreveu: um dia, o homem verá através do vazio, ouvirá a voz de quem nunca conheceu, e falará com o mundo sem abrir a boca. Durante séculos isso soou como pura poesia mística, uma fantasia, mas hoje parece uma descrição assustadoramente precisa do rádio, da televisão, dos telefones, das videoconferências e da internet. Ou, como alguns mais ousados sugerem, a comunicação através de ondas invisíveis, algo que os celtas chamavam de sussurros do éter. A pergunta que fica é: como ele poderia prever isso com tanta clareza, em uma época sem eletricidade ou qualquer tecnologia parecida? Em um manuscrito galês do século XIII existe um canto atribuído a bardos ainda mais antigos. É uma profecia que muitos consideram proibida. O canto diz: a sombra que cresce sem forma, veloz como o vento, fria como o inverno, tocará todas as casas. Por muito tempo, ninguém sabia o que isso significava. Até que estudiosos modernos começaram a levantar hipóteses assustadoras. Essa sombra poderia ser a energia elétrica, que hoje chega a todos os lares, ou as ondas eletromagnéticas que nos cercam, ou ainda a cultura digital, que entra em cada casa através das telas. Alguns até sugerem que se refere à vigilância invisível, a sensação de estarmos sempre sendo observados. Mas o verso seguinte é ainda mais inquietante: e quando a sombra dominar o lar, o céu ficará mais perto do que a terra. As interpretações são várias: uma dependência total da tecnologia, a ascensão da realidade virtual, nosso afastamento da natureza, ou até mesmo a fusão entre o homem e a máquina. Para os celtas, talvez essa verdade fosse perigosa demais para ser dita abertamente. Por isso, a esconderam em forma de canção, para que apenas aqueles que entendessem o símbolo pudessem decifrar a mensagem. Existem poemas celtas que foram deliberadamente apagados da história, e que hoje só conhecemos através de fragmentos. E nesses fragmentos, encontramos sinais claros de previsões sobre eras que ainda estavam por vir. Um fragmento fala sobre viagens impossíveis. O homem cruzará o mar do céu, guiado por fogo, sem velas e sem remos. Uma descrição clara de aviões, foguetes e motores de propulsão. Outro fragmento fala sobre conhecimento infinito. O saber de 1000 druidas caberá na palma. Isso soa exatamente como um celular com acesso à internet, uma biblioteca digital no nosso bolso. E um terceiro fragmento, talvez o mais sombrio, fala sobre o fim de uma era espiritual.
o povo dormirá acordado, pois vive entre imagens que não vivem uma possível referência às redes sociais. As telas, aos avatares, a hiperconexão que nos faz viver em um mundo de ilusões. Para um povo que vivia em um mundo rural, tribal e conectado com a natureza, essas imagens eram simplesmente inconcebíveis. E mesmo assim elas foram cantadas e preservadas como avisos para o nosso tempo. Mas como os bardos conseguiam esconder profecias tão complexas em simples canções, seus métodos eram incrivelmente engenhosos. Primeiro, eles usavam metáforas naturais. Tudo era codificado como vento, rio, árvore ou animal. Segundo, eles criavam versos espelhados. Um verso tinha um significado simples para o povo e outro oculto para quem sabia ler o C. Terceiro, o ritmo cíclico. As repetições na música não eram aleatórias, elas marcavam pontos onde um ciclo da história se repetiria. E por último, a alteração ritual de palavras, invertendo sílabas ou trocando letras de propósito, como um primitivo sistema de criptografia. Eles acreditavam que fazer previsões diretas era perigoso e poderia alterar o destino. Por isso, as escondiam dentro de camadas e mais camadas de música e poesia. E isso nos leva ao mistério final. Entre todos os textos e fragmentos, existe uma profecia que ainda hoje deixa os estudiosos inquietos. Ela diz: quando a canção Sem Cantor dominar o mundo, a última profecia se abrirá. O que isso significa? Alguns acreditam que se refere à inteligência artificial, que hoje já é capaz de gerar conteúdo, música e arte. Outros que fala sobre a perda da nossa cultura oral, da tradição de contar histórias. Mas alguns poucos ousam ir mais fundo. Eles dizem que os bardos acreditavam que, um dia, as vozes do passado seriam despertadas por máquinas, e que isso marcaria o início de um novo e desconhecido ciclo para a humanidade. A grande pergunta é: será que já estamos vivendo nesse ciclo? Ou a verdadeira e última profecia ainda está por vir? A sabedoria dos bardos nos lembra que o futuro pode não ser uma página em branco, mas um eco de canções antigas que ainda ressoam no tempo. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, inscreva-se no canal para mais viagens ao desconhecido. Até a próxima!